Olá pessoal, Coruja aqui. E esse vídeo é trazido a vocês através de uma doação de um usuário anônimo e eis o que ele tem a dizer. Fala Coruja, beleza? Gostaria de sugerir um assunto de vídeo acerca das matrixes religiosas. Eu recentemente achei um site que ranqueia os canais que mais recebem superchat, mostra os valores que recebem e tal, e fiquei completamente apavorado de como as pessoas dão muito dinheiro na mão desses produtores de conteúdo religioso. Eu percebi, analisando os outros países do mundo ranqueados nesse site, que o Brasil é um dos mais lucrativos para essas pessoas, simplesmente só em superchat. E é muito dinheiro que eles recebem e é por isso que existem tantos canais de bispo, cartomante, pastor e etc. Eu acho que tem muita gente presa nessa realidade e talvez eles nunca aceitem conteúdo Red Pill por causa dessa lavagem cerebral. Eu acho que toda essa indústria religiosa que se criou no Brasil prejudica muito a nossa sociedade. Então um vídeo que expusesse alguma coisa talvez ajudasse alguém a se libertar. E eu percebo também que as mulheres, ou a maioria delas, têm um lado místico. Você poderia falar um pouco dessa questão delas terem um lado mais puxado para a bruxaria e gostam mais de cartomantes, videntes e etc. E por que isso acontece? Talvez haja algum incentivo biológico. Bom, esse assunto é muito bom, as matrixes religiosas, né? Uma coisa que a gente sempre pode levar em consideração da Matrix é que ela é muito espontânea, não é? Para não dizer natural, vamos pôr a palavra espontânea. O que eu quero dizer com isso? Que o arquétipo todo da Matrix, ou da Grande Mãe, não é? Afinal, lembrem-se, Matrix vem do sufixo mater, matéria, mãe, não é? Maternidade, mother do inglês, enfim, nós sabemos, o arquétipo da Matrix é o arquétipo da Grande Mãe. Então, assim como uma grande mãe, ela vai tentar reconfortar os seus filhos, bem como na Matrix do filme, não é? O próprio agente Smith fala para o Morpheus que a primeira tentativa de uma Matrix era um ambiente muito perfeito, para não ter sofrimentos e tal, mas isso não era cuidado, não cuidava dos escravos ali, não é? Eles rejeitavam aquela ideia. Então a Matrix passou a ser um ambiente mais realista, que ainda assim é para ser um ambiente reconfortante, tá? Uma escapatória do mundo exterior, que é aquele mundo feio onde os humanos são escravizados por máquinas e tudo mais, mas ainda assim tem as suas imperfeições, não é? Para que seja crível. Então, é exatamente esse o arquétipo da Grande Mãe. Ela não mente necessariamente. A Matrix não mente. Ela só te seduz, bem como mostra aquela cena do Morpheus explicando o sistema da Matrix para o Neo e passa aquela loira de vermelho, não é? Que é muito sedutora e ele se engana, ele se distrai. Ele se distrai de tal forma que ele não vê o agente Smith chegando e apontando uma arma para a cabeça dele. Então, essa é a Matrix. Ela não necessariamente mente, ela mostra na tua cara o que ela é, como, por exemplo, a Red Pill do comportamento feminino. Elas se comportam muito mal e tem até aquele ditado, né? A melhor Red Pill quem dão são elas. Justamente, elas deixam escancarado o péssimo comportamento, a hipergamia, o incentivo para a traição, a misandria, o ginocentrismo, tudo de ruim. Porém, o que o homem encantado, como a Matrix do comportamento feminino faz, é se cegar. Ele literalmente fecha os olhos. Isso é importante para a gente entender a Matrix religiosa. A Matrix religiosa é a mesmíssima coisa. Afinal, ela segue o arquétipo da Grande Mãe, né? O arquétipo da Matrix em geral. A igreja, né, pelo menos como ela está configurada hoje em dia, é um lugar reconfortante. Você se sente bem ali, né, com o povo da sua família, a galera que congrega junto com você. E parece um lugar de alta frequência, né, todo mundo orando e tudo mais. Mas fica escancarado ali o ginocentrismo, fica escancarada a falsidade das pessoas, ficam escancaradas certas sacanagens que rolam ali entre os pastores e tudo mais, o esquema do dízimo, o abuso, as mentiras. Nada disso é necessariamente escondido da gente. Nós só escolhemos não ver. Porque, querendo ou não, no mínimo algum sinal é dado. Mas como estamos vendados por escolha própria, tá? Por apaixonamento, a Grande Mãe parece ser o local perfeito. E saibam de uma coisa. As igrejas são tão reconfortantes porque o ser humano ele tem um incentivo biológico para a religião. Sim, a religião é tão antiga
quanto a própria expressão artística da humanidade. Eu acho que a religião nasceu junto com o conhecimento e a consciência humana. No momento que nos tornamos Homo sapiens sapiens, começamos a trabalhar em religião, talvez até antes, porque nós temos historicamente aí pinturas rupestres e outras confirmações arqueológicas que o ser humano produzia religião há dezenas de milhares de anos atrás, talvez centenas. Nós já tínhamos adereços, não é, considerados que tinham confirmação histórica de que eram sacralizados, não é, pela humanidade, pinturas rupestres, não é, aquelas pinturas nas paredes e tudo mais, construções como, por exemplo, a Stonehenge, não é, lá na Ilha de Páscoa, não, perdoe, a Stonehenge é na Inglaterra, a Ilha de Páscoa tem as estátuas de Páscoa, não é, que são chamadas de moais. E várias outras explorações de templos e caricaturas mitológicas carvadas em pedra e tudo mais. Então, meio que o ser humano ele tem que ter uma aspiração, não é que ele tem que ter, né? Dentro dele, ele tem um chamado para praticar a religião. Isso faz todo o sentido biológico quando a gente começa a observar o nosso comportamento social de tribos e de liderança através de alfas, tá? Cara, o que é um messias numa religião, se não um alfa? Um líder de um grupo, de uma tribo, que vai guiar esse povo até um ambiente de paz, ou um ambiente de serenidade, ou de abundância, não é? É justamente o que a gente vê em Maomé, é justamente o que a gente vê em Jesus Cristo, é justamente o que a gente vê em Buda, em Gandhi, e outros líderes que não necessariamente são messias de uma religião, mas são figuras que são usadas como exemplo, né? Nós mesmos aqui atuais, que não produzimos religião, mas não criamos novas religiões, né? Nós só seguimos as religiões que já existem, temos esse mesmo incentivo, que é, por exemplo, seguir um grande caráter de alguma área. Por exemplo, Arnold Schwarzenegger é o caráter mais comum adorado pelos praticantes de fisiculturismo. Ele é o líder do seu meio, não é? Jimi Hendrix, no caso do rock, ou Elvis Presley, ou Michael Jackson, no caso do pop, Pelé, Neymar, no caso do futebol, Ayrton Senna, no caso da Fórmula 1. E esses são os caráteres de destaque em certa área, tá? Os messias, como eles surgem? Eles são caráteres de destaque em filosofia, ou em práticas bondosas, ou práticas espirituais, práticas meditativas e etc. É assim que surge um Messias, tá? Ele é um homem que pratica o bem, ele guia as pessoas filosoficamente para um estilo de vida melhor, e ao longo da sua atuação no meio ali, ele vai melhorando a vida das pessoas, né? Ele vai trazendo novas reflexões e etc. Ele é visto como um homem sábio. Assim foi Jesus Cristo, assim foi Buda, assim foi Gandhi e etc, etc. E a religião não passa de contos, tá? São contos mesmo, arcos de história que são contados para passar ensinamentos desses messias, na base do folclore mesmo, com criaturas místicas e jornadas de heróis, não é? Com grandes aventuras e tudo mais. Isso é muito importante. E é exatamente isso que nós viemos fazendo ao longo de toda a nossa história. Toda a história humana, ela foi o quê? Quase toda, né? Convenhamos. Até o advento da escrita. Mas o advento da escrita ele é muito recente na história humana. Como nós passávamos história sem a escrita, era através da conversação, de forma oral. E a gente sabe, né? Dessa forma, rola muito telefone sem fio. Você conta uma história, até hoje isso é assim, né? Você conta uma história aqui, na 11ª pessoa, a história está completamente diferente. Sem falar que sempre tem a questão da hipérbole, né? Quando você conta uma história, principalmente se você participou, você tende a... Nem é por desonestidade, mas é por questões emocionais mesmo. Você está tão empolgado que você hiperboliza a história, você aumenta a história, não é? Por exemplo, suponha que você passou por um risco de vida ou morte, talvez um acidente de carro. Como você estava ali envolvido, e isso virou um trauma na sua vida, afinal, um acidente que poderia ter custado a tua vida, quando você vai contar a história, muito provavelmente você vai exagerar bastante. Então é por isso que a grande maioria das religiões e das suas escrituras e dos seus contos são extremamente hiperbólicas, não é? Parecem exageradas, são folclóricas, têm criaturas místicas e atos impossíveis e tal. O que não quer dizer que é necessariamente mentira. Elas são usadas como lição.
você tem que entender dessa forma, tá? Como uma alegoria para você entender as passagens ali. E só por isso a religião é uma matrix, porque é tudo mentira? Não, cara, é só você entender que é como se fosse um conto de criança. Até porque era feita de maneira oral, depois que passou para escrita, e ainda tem a questão de que a maior parte das pessoas eram leigas na época, não sabiam ler nem escrever, precisavam ouvir, não é? E vocês têm agora falando aqui de religiões mais recentes, como as abraâmicas, né, que não são tão antigas como, por exemplo, a greco-romana ou a nórdica. Ou seja, foi criada quando já havia escrita. Mesmo nessa época, a grande maioria esmagadora, tipo 99,99% do mundo inteiro, tá, não sabia nem o que era escrita ou leitura. E o QI das pessoas era muito baixo porque, bom, não havia nem educação direito, não é? Aqueles que eram educados eram os nobres, e muito nobres. E, é claro, interessados nisso. A vida ali era trabalho, era braçal, sabe? Ninguém tinha que descobrir o mundo, bastava saber o básico ali de como sobreviver. Então me diga, como é que você vai ensinar estoicismo para essa galera? Como é que você vai ensinar os perigos do pecado, da degeneração, os perigos da inveja? Como é que você vai ensinar formas de lidar bem em sociedade, como os 10 mandamentos mostram, né? Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo e etc. Como é que você vai ensinar, cara? Você teria que partir de uma ideia lógica de que, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso e isso é ruim para você, então é melhor que você pratique dessa forma, porque não sei o quê. Cara, nem hoje nós conseguimos fazer isso, tá? A Red Pill, por exemplo, ela é muito deschavada, né? Ela é muito rara. A real Red Pill, né? Os caras que realmente consomem esse conteúdo e assumem um novo propósito para a sua vida depois que consomem ela, como é o arco do protagonista lá do filme Matrix. Então, como as pessoas aprendem mais facilmente? Através de contos literais, folclores para criança mesmo, porque a gente conhece, a maior parte das pessoas não evoluem muito depois da adolescência, não é? Se hoje você acha que as pessoas são burras, tendo a melhor educação da história, tendo acesso à tecnologia e a acúmulo de conhecimento assim, de milhares de anos na humanidade, imagine 2000 anos atrás. O QI médio do Brasil é comparado ao QI de alguns primatas, cara. 85 a 90, assim, em média. Imagine há 2000 anos atrás. Pois é. Então foram esses contos que moldaram a humanidade. Somos seres sociáveis, capazes de língua, capazes de cultura, capazes de escrita e leitura e tal. Então, fomos fantasiando, não é? E é claro, a religião humana, as religiões no caso, né, são a expressão do medo humano. Não só medo, né? Medos, desejos, frustrações, angústias, ressentimentos, desabafos e tal. A gente observa isso em tudo quanto é religião. E é por isso que elas são tão parecidas. Por isso que elas têm um céu, um inferno, um Messias, um Deus criador, demônios, anjos, malfeitores, benfeitores, o povo escolhido, o povo julgado e abandonado, tem toda aquela odisseia de um grande herói, criaturas mitológicas que geralmente são parecidas com predadores, né? Aquela nossa memória evolutiva de medo de predador, dente de sabre, enfim. Mortos-vivos, né? Pessoas que voltam da morte, como os nossos entes queridos, essa ideia de que nossos entes queridos vão para algum lugar e tal. Agora veja só, o que eu estou dizendo é que as religiões são fantasia, são mentira? Não necessariamente. A fantasia, ela não é mentira, tá? Ela é uma hipérbole, um exagero de um conto real. Como eu falei, o telefone sem fio rolava e muito na fase oral ali da humanidade, né? A fase de conhecimento através da oratória. Porém, esse é um conhecimento sagrado que veio de algum lugar, mas foi misturado com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas frustrações humanas, entendeu? Não tem como o próprio Criador saberia disso, pois é lógico que nada dele escapa, não é? Não dá para passar um conhecimento para a humanidade sem que a humanidade ponha ali os seus sentimentos. Afinal, é isso que faz da humanidade a humanidade. Então, a gente sabe, por exemplo, a Bíblia, né? Vamos tomar aqui a Bíblia, religiões abraâmicas, não as religiões abraâmicas, o cristianismo, que é o mais popular aqui no Ocidente. A Bíblia ela foi escrita por uma caralhada de
escribas, tá? Ela passou na mão de vários escritores e cada um deles botava ali os seus conhecimentos e a sua história de vida e tinha também a sua forma de escrever, né? Era dependente das suas concepções e todas as suas subjetividades. A Bíblia ela é muito abrangente de subjetividades, porque passou na mão de vários escritores. E dá para perceber isso na leitura, por isso que ela varia tanto em vários pontos. Dá para perceber que ela não é de um autor só ali, se você observar bem nas entrelinhas. Porém, a Bíblia é uma das escrituras mais populares do mundo. Dizem que não é a mais popular, né? Alguns arqueólogos dizem que houve um livro mais lido aí. Isso porque ela é realmente um conjunto de dogmas e práticas ali que funcionam na vida das pessoas. Ela é, como dizem, não é o manual de vida do cristão. E foi uma escritura e uma religião que se popularizou de tal forma justamente por conta dessa utilidade que ela tem na vida individual de cada um e na sociedade. Práticas cristãs, a moral judaico-cristã funcionou muito bem na sociedade, tá? Conseguiu ali levar a humanidade para frente, por isso que se espalhou tanto pelo Ocidente, porque os que usavam esses dogmas cristãos prosperavam mais. Essa coisa do amar ao próximo como a ti mesmo, a questão da monogamia, o androcentrismo, não é? O patriarcal, tudo isso funcionou muito bem. E as demais religiões que não tinham esses dogmas, que não funcionaram tão bem, acabaram, obviamente, se degenerando, caindo por terra, não proliferaram, pois não tinham boas práticas e, bom, sumiram. E hoje viraram mitologias. E é por isso que a religião é uma instituição tão importante em qualquer sociedade, tá? Porque ela se comunica com todo e qualquer ser humano, independente da escolaridade, independente do nível social. Cara, você faz os contos da Bíblia ali, as parábolas, não é? Os caras conseguem assimilar isso à realidade, os caras conseguem tirar a moral da história, a lição, entendeu? O ponto-chave das parábolas bíblicas é a moral da história, é saber, por exemplo, a parábola do filho pródigo. A moral da história é que você tem que saber honrar sua família, honrar pai e mãe, não querer tudo de uma vez, não cair em hedonismo, saber que o seu lar vai ser sempre o lugar mais seguro e mais acolhedor, confiar na sua família, porque são as únicas pessoas que meramente, né, têm um incentivo biológico ali, né, e social para te acolher e blá blá blá, toda aquela coisa. Esse é o intuito das parábolas da Bíblia, entendeu? E a Bíblia é tão genial justamente porque ela traz essa moral de uma forma inteligível para todo mundo, tá? Até as criancinhas, cara, conseguem entender a Bíblia. É claro, da forma dela, nos livretos ali, com desenhos e tal, mas a mensagem é a mesma. Então, novamente, isso é mentira? Não. É uma fantasia? Sim. Fantasias são mentira? Não necessariamente. É a forma com que nós conseguimos passar o conhecimento divino para as pessoas. Tanto que os magos, vamos pôr assim, os grandes sacerdotes tinham escrituras para eles mesmos, que eram para os caras que realmente sabiam ler, sabiam escrever, eles tinham conhecimento, né? Eles viveram a vida inteira se dedicando à lógica, ao estudo realmente, e mantiveram livros só para eles, tanto para o bem quanto para o mal, tá? E daí surgiu o paganismo, daí surgiram essas seitas, não é, que dizem que existem até hoje e tal, alquimia, demonologia, zoroastrismo, gnose e tal, porque realmente na época não dava para tu botar esse conhecimento para as pessoas. Aí tu pega, vamos botar os alquímicos aqui. Os alquímicos eram muito entendidos de química, de física, de biologia, de mais uma porrada de coisa. Aí você tinha que mandar o conhecimento divino, o conhecimento da Bíblia para as pessoas. Como é que você ia mostrar isso através da química? Se o próprio Jesus Cristo falava sobre jejum, tá? Ele fez jejum de 40 dias, né, tentado pelo demônio ali dentro da caverna e tal. Ele falava sobre vibração, ele falava sobre fé. A fé é justamente essa lei da atração e tal, que a gente está vendo agora, só agora com física quântica, né? A questão da observação, porque a dualidade, onda, partícula e tudo mais. Como é que Jesus Cristo ia explicar isso para os caras se nem hoje a gente está entendendo direito? Imagine há 2000 anos atrás. Então você tinha que usar aqueles contos, todo aquele eufemismo, fantasia e tal, para as pessoas entenderem. Já os alquímicos, eles sabiam da utilidade dessa fantasia, mas eles eram conhecidos de ciências da natureza.
E eles não podiam explicar isso para as pessoas, então eles mantiveram só para si, estudando ali, né, buscando a tal da pedra filosofal e a transmutação, né? Já transmutaram hoje, betas. Hoje eu transmutei a Blue Pill. É tipo nessa pegada, tá ligado? É que nem a gente aqui na Red Pill. Como é que tu vai contar para os Blue Pill esse conhecimento todo? Não tem como, cara. Por isso que tem aquela coisa, né, que eu sempre digo, não confundam o Batman com o Bruce Wayne. Usem a máscara do Batman e se disfarcem de Bruce Wayne e tal. Nunca lancem Red Pill porque os caras não entendem. Então, os próprios alquímicos sabiam disso. Se eles mostrassem esse conhecimento para as pessoas, por mais bela que fosse a intenção, né? Por mais altruísta que fosse a intenção de disseminar conhecimento e tudo mais, eles iam ser atacados. Eu provavelmente já estou sendo atacado aqui nos comentários de uns caras religiosos por estar dizendo que toda religião é fantasia. Novamente, explico, fantasia não é o mesmo que mentira. É uma forma folclórica de mandar a mensagem. Não importa como você manda a mensagem. O que importa é que as pessoas entendam e pratiquem essa mensagem. Não interessa se existe realmente um inferno ou não, onde você vai ser julgado, né, depois da morte e tal, se você viver uma vida hedonista. O que importa é que se você viver uma vida hedonista, você vai experienciar o inferno na tua vida, que é ser um viciado, ser um degradado, viver sem perspectiva, né, ser um niilista e tal. E é por isso que a religião ela é muito confundida com Matrix. Mas a religião não é Matrix a priori, tá? Ela vira uma Matrix a posteriori, porque o ser humano ele fica meio que viciado nessas coisas de contos e tudo mais. E nós temos esse incentivo biológico, né, que eu citei no começo do vídeo, para sermos gratos a um líder, para sermos úteis no nosso meio, no nosso grupo. Nós somos extremamente tribalistas também, porque evoluímos aí em tribos. Então, toda religião, geralmente, ela é pautada nisso, né? Um grande Messias, que é servo de um Deus. Esse Deus tem como inimigo um demônio ou uma criatura maléfica. Existe o paraíso, tá? Onde você fica do lado de Deus, junto com o Messias. Existe o inferno, onde os demônios habitam. Então tem toda essa dicotomia bem óbvia de bem e mal, né? É tão óbvio que até crianças conseguem entender. A religião é justamente uma linguagem para leigos. Depois que você entende que a religião ela não é necessariamente mentira, mas é uma roupagem, né, mais simples para as pessoas entenderem de forma mais paliativa, você entende que você não precisa mais dos contos, você não precisa mais das parábolas, você não precisa mais de historinhas, tá? Você já entende a moral ali sem a história, entende? E isso é para poucos, sempre foi para poucos. Então é por isso que a religião ela parece muito simples e os caras vêm dizendo que não, eu sou ateu porque a religião ela é muito fantasiosa, muito mística, isso não existe e tal. Não, cara, você tem que prestar atenção ali na mensagem. E foi assim que eu deixei de ser ateu, tá? Eu já fui ateu justamente por causa dessa obviedade, né? Eu era muito cientificista, eu era muito materialista e tal. Eu tentava entender o mundo da maneira observacional ali, né? De maneira empírica. E eu descobri que a religião eram os medos humanos. Daí eu pensei, ora, então isso aí é tudo mentira. Não é mentira, são contos. Então, seguindo aí, né? Por como a religião ela se torna uma Matrix como hoje em dia. A religião, ela demanda fé. Tá? Toda religião demanda fé. O que é fé? É a sua força de vontade de se manter ali no caminho do herói, não é? O caminho da salvação, que no caso do cristianismo é o caminho de Deus. Ou o caminho de Cristo, que em suma são a mesma persona. Então, você vai sofrer provações, você vai sofrer tentações, não é? E você tem que se manter ali na força de vontade, a ferro e fogo, no caminho da modéstia, no caminho do amor ao próximo, os 10 mandamentos e toda aquela coisa que a gente já conhece. E nós, seres humanos, estamos sempre lutando entre dois lados nossos, né? Um lado de ser FDP, né? O lado mais egóico mesmo, né? De nos priorizar, de trair aos outros, de roubar e tudo mais, e o lado de viver em tribo. Isso sempre fez parte da nossa natureza, tá? Antes de vivermos em tribo, somos indivíduos e precisamos tomar conta de nós mesmos, né? Da nossa própria individualidade, da nossa autoproteção, porque a tribo muitas vezes pode não vir a garantir isso para nós. Esse é o conhecimento do Red Pill básico, né? De que a sociedade, que o mundo exterior, ele não está nem aí para você. No fim das contas, ele só vai te agraciar se você for útil para o sistema. A mesma coisa foi durante toda a natureza humana, né? Nós éramos indivíduos da tribo, a tribo só nos dava
proteção e provisão se fôssemos úteis a ela, né? E por isso que o ser humano, ao longo de toda a sua história, teve que balancear ali entre o seu lado individual, né? Se priorizar e ajudar a tribo, ser um membro de sociedade. E como a religião ela é justamente um princípio de boa conduta na tribo, não é? Principalmente a cristã, que foi a que se proliferou mais porque ela funcionou mais, né? Nas sociedades, as sociedades conseguiram ter uma proficiência melhor sobre o cristianismo, e daí a religião se tornou uma grande instituição da sociedade por isso. É uma forma de controle? Com certeza. A religião é uma forma de controle. Porém, como tudo no mundo, ela pode ser pervertida ou sacralizada. Ela pode ser usada para boas intenções ou para más intenções. E o cristianismo salvou o mundo. Tá? Vários teólogos aí, estudiosos, dizem isso aqui pelo YouTube. Cara, o cristianismo salvou o mundo. Porque o mundo era cheio de hedonismo, era cheio de guerras, destruição, morte pra caramba, todo tipo de coisa. E aí o cristianismo ele veio com a filosofia de mais modéstia sexual, de amor ao próximo, né? De monogamia, de heterossexualidade, justamente para, no caso, com foco no futuro da sociedade, né? Com o nascimentismo, com a baixa da mortalidade, com a baixa das guerras e tal. E foi isso que fez a sociedade proliferar e o cristianismo junto. Ou seja, isso é uma forma de controle, porém é uma forma de controle muito boa. Não podemos negar aqui que o cristianismo construiu a civilização ocidental. Nem o Império Romano conseguiu se proliferar tanto sob a religião deles, né? A religião greco-romana, que virou mitologia. Os próprios romanos admitiram o cristianismo depois de que eles perseguiram tantos cristãos. A gente conhece, né, a Santa Inquisição na Itália, na França. Até hoje, né, o Vaticano, lá em Roma, eles são os mais fervorosos. É claro, é mais católico do que cristão, mas ainda assim, né, admitiram muito de cristianismo. Então aí é que tá. É aí que a religião vira matrix. Tá? A posteriori, não é a priori que a religião é uma matrix. Ela não é uma matrix necessariamente. Porque a matrix é sinônimo de uma prisão pelos desejos, não é? Você fica dentro da matrix porque você tem aquele apego. Até no próprio filme, o primeiro, não no filme, isso não é mostrado no filme, que eu me lembre, é mais nos romances e nos quadrinhos que deram origem ao filme. O primeiro a sair da Matrix, o primeiro escolhido, ele recusou a Matrix porque ele via alguma coisa errada. Ele era consciente demais para a Matrix, entendeu? Então ele era o único que não era apaixonado pela Matrix, que não sentia aquele... Ele sentia que tinha alguma coisa errada. E ele foi atrás de respostas e assim saiu da Matrix. É exatamente o esquema da religião. A religião, você está ali dentro, daí você adquire conhecimento e começa a buscar coisas além da religião. Assim como os alquímicos que eu citei, não é? Eles buscaram conhecimento, estudaram as ciências naturais e buscaram um caminho além da religião. Eles entendem a necessidade da religião para a sociedade, porém estão num caminho diferenciado. Claro, são apedrejados, dizem que são pagãos ou são demonólogos e não sei o quê. Normal, né? O medo do desconhecido, a religião ela cria isso também, né? Como eu falei, essa fé necessária ali para você seguir no caminho estreito das práticas messiânicas e tal. E aquele sentimento também de tribalismo, né? De literal antagonismo com aqueles que não fazem essas práticas messiânicas. E daí vem aquela coisa de conhecimento proibido, de livros proibidos e tudo mais. A própria Red Pill, ela está se tornando meio que um conhecimento proibido, né? Porque uma porrada de cara que vem aqui flerta com o vale da morte, né? Como chamamos, é a famosa Black Pill. O cara fica niilista, ele fica assim, flertando com autochurrascamento, ele se abandona. Então, o conhecimento ele pode ser perigoso e por isso às vezes ele é proibido, não é? E é aí que surge a matrix religiosa. Pessoas literalmente mal intencionadas que pegam essa fé, pegam esse dogma para se beneficiar, tá? É simples assim, a gente vê vários escândalos. No próprio Vaticano tem uma porrada de escândalo de pedofilo, de roubo, de conchavo com a máfia italiana. Tudo acobertado, tudo, né, embaixo dos panos. A gente vê também aqui no Brasil as igrejas evangélicas e protestantes com a sacanagem também. Tem pedofilo, tem traição, tem mentira, tem
perseguição e etc. E é isso que faz as pessoas, muitas delas, né, apelarem para o ateísmo e acharem que o problema é a religião. O problema não é a religião, o problema são as pessoas que usam a religião de maneira mal intencionada. E essas pessoas mal intencionadas são literais psicopatas, porque elas são muito boas de manipulação, são muito boas de entender que essas pessoas, né, que vão ser o gado delas, né, que elas vão tirar o dízimo, que elas vão abusar e tudo mais, são pessoas fervorosas na sua fé, que aceitam quase de tudo, né? Tanto que aquela coisa, a pedopia dos padres começou justamente nas mães e pais que entregavam seus filhos para virarem monges, ou algum nível sacerdotal, assim. E, cara, criança aceita tudo, tá? Dos seus responsáveis. Se o cara é muito fácil manipular a criança, todo mundo sabe. E aí o cara mal intencionado ia lá e praticava o que praticava. Ainda mais porque a criança via o padre ali, ou o líder religioso, com um certo nível de autoridade. E isso na cabeça do pedopiller, né, se é que você me entende, cara, é uma loucura. Porque ele vê toda aquela submissão infantil e, meu irmão, o cara já é zoado da cabeça e faz o que faz. Ele já tá ali num nível de celibato, ele fica reprimindo, né, que não é celibato, é castidade mesmo. Ele tenta reprimir até os próprios pensamentos. É por isso que no Volcel eu tento dar vazão ao meu lado sexual para não ficar estressado, né, e acabar tendo efeito rebote, acabar saindo pela culatra. Você não pode ignorar o seu lado físico, essa coisa de acabar com sua sexualidade ou abandonar ela por completo. É por isso que eu entrei em celibato e não em castidade. Daí é por isso que na Santa Inquisição vendiam pedacinhos de céu, é por isso que vendiam salvação, vendiam desculpa por pecado. É por isso que hoje a religião ela é uma indústria, uma literal indústria, porque as pessoas elas se sentem compelidas a praticarem o bem à tribo, não é? Lembre-se, nós somos seres tribais e a religião ela existe desde que o mundo é mundo. Elas são os dogmas ali da tribo, não é? As práticas da tribo. E todo mundo tem que se sentir grato à tribo. Nós, humanos, somos seres tão sociais que quem realmente entra numa introspecção muito forte, sem ver nenhum ser humano, entra em loucura, cara. Fica louco, pensa em se churrascar. Então, o próprio incentivo para a sociedade está dentro da nossa biologia. A vontade de fazer parte de um grupo, de ser reconhecido, de ter recursos ali naquele grupo e de ser útil ao grupo, né? De oferecer algo ao grupo é algo biológico nosso. E é por isso que as pessoas elas dão dízimos assim astronômicos para a igreja, se sentem gratas pra caramba, acham que isso vai aumentar a chance delas de se salvar e tudo mais. Aí tem toda aquela coisa no cristianismo também da generosidade, do abandono de si mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, de ser modesto, de ter humildade. Então isso casa muito bem com o tal do dízimo, com pagar e tudo mais. E surgem aí vários canais e vários líderes sacerdotais e do clero, seja lá qual for, que conseguem muita grana com essa brincadeira. Então é um sentimento humano, é uma vontade humana de se sentir útil ali para o grupo que ele está pertencendo. Isso aí começa a florar principalmente aonde? Na adolescência, né? Você está ali com seu grupinho de amigos, você quer se provar como útil, né? Você quer ser reconhecido pelo grupo, às vezes eles fazem você passar por um ritual de passagem, fazem você fazer alguma besteira pelo bem do grupo. E aí é que tá. Aí vamos entrar na parte da bruxaria e da religião e da espiritualidade masculina e feminina. O homem, ele é, como eu sempre expliquei para vocês, ele é o provedor e protetor, correto? Ele sempre foi o protetor e provedor de toda a sociedade, ele evoluiu assim. E novamente, nós temos incentivo biológico para isso, é por isso que a gente vê uma porrada de caras se desrespeitando por emissol, por patriotismo, indo pra guerra, né? Se desrespeitando por político de estimação, vem com essa coisa tradicante de que você tem que abandonar a si mesmo por não sei o que e tal. O homem, ele é assim, ele é dogmático, ele sabe a utilidade dos dogmas para a sociedade e ele é tradicional conservador, ele quer conservar ali métodos antigos que funcionaram, porque ele é eficiencialista. E se uma coisa funcionava há décadas, até séculos atrás, e funciona hoje em dia melhor, ele vai querer conservar essas coisas, não é? Então, a forma de espiritualidade do homem ela é muito mais altruísta, ela é muito mais austera, ela é muito mais sacrificial, não é? Ela é muito mais abandonadora de si, muito mais humilde. É por isso que grandes líderes religiosos sempre são homens. Caras que praticam o bem, caras que praticam a modéstia, a humildade, que querem fazer o bem aos outros, serem reconhecidos e tudo mais. Por isso que Salomão dizia, né? Dentre 1000 homens encontrei um só que era justo. Provavelmente foi Jesus Cristo. Dentre 1000 mulheres não achei nenhuma justa. E olha que ele tinha um harém enorme. Então, por isso que o homem ele parece mais nobre, não é? Ele parece mais generoso justamente por isso, porque ele tem esse incentivo de ser o provedor e protetor. Ele evoluiu assim.
Então, o homem ele se gratifica só por estar se sacrificando. É aquela coisa do amor que eu expliquei no meu segundo canal, a desafio do Davi, do que é a vida. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês checarem e no comentário fixado também. O amor do homem, na verdade todo o amor da humanidade, como eu expliquei ali, ele é egoísta, tá? Ele vem de dentro. Mas o homem ele se gratifica dando, tá? Oferecendo. O fato dele ser generoso já é uma forma dele se gratificar, dele receber a sua recompensa. Então é por isso que quando a gente vê um homem inclinado à espiritualidade, vai ser para oração, vai ser para abandono de si mesmo, modéstia. A gente vê aqui, cara, é o estoicismo, né, aqui da Red Pill, é o minimalismo aqui da Red Pill, é aquela coisa que eu sempre digo a vocês, da gente descobrir uma forma de interagir com outros homens e acabar com esse incentivo biológico de competição, né? Descobrir a masculinidade, ser justo com o outro, ser amigo um do outro. É por isso que os homens, eles, quando querem fazer uma mudança espiritual na sua vida, eles começam a cuidar da sua alimentação melhor, da sua saúde de maneira melhor, porque isso faz também que ele seja um cidadão de maior utilidade para a sua tribo, não é? Um cidadão não, que cidadão é de cidade mesmo, né? Cidadania. Mas um indivíduo melhor para a sua tribo. Quando o homem se cuida melhor, ele vira um tribal mais formidável. Só que muitas vezes isso entra em conflito com os próprios interesses da tribo, né? Porque a tribo às vezes exige que o homem se sacrifique por ela. E é aí que vem o conceito da Matrix, né? A Matrix ela vai querer que você sacrifique por ela. A gente vê uma porrada de matrixiano aí se jogando no fogo pela Matrix. E aí o cara vai e cede a esse interesse biológico que ele tem de autossacrifício, de ser o boizão de alto valor e de mostrar que ele é capaz e tal. Então é por isso que a espiritualidade do homem ela sempre vai ser mais nobre, sempre vai ser mais altruísta e aparentemente mais sagrada, não é? Porque vai ser útil para todo mundo, vai trazer ali uma bênção a todos. Agora a espiritualidade feminina. Ora, as mulheres elas sempre foram na nossa espécie as providas e protegidas e cuidadoras, não é? Mães. Cuidadoras das crias, óbvio, né? Que de homem mulher nenhum cuida. Mulher nenhuma cuida. E como eu já expliquei a vocês também, elas não tiveram incentivo nenhum para evoluir ao longo de toda a história humana. Por quê? Porque os homens eram seus provedores e protetores, então por que elas precisariam sair da zona de conforto delas? A gente sabe, a evolução ela só acontece através da necessidade, tá? Através da exigência mesmo, da força, da violência. Vamos tomar, por exemplo, a hipertrofia. Irmão, tu só hipertrofia se você meter carga nesse teu músculo aí, entendeu? Você tem que sentir dor, você tem que sentir aquele ardor, não é? Queimação e tal, você tem que se alimentar bem, tem que ficar ali na porra da dieta e tal. Só assim você hipertrofia, só assim você evolui e você fica mais forte. Que incentivo as mulheres tiveram ao longo de toda a história humana de se melhorarem, de se tornarem evoluídas? Nenhuma, cara, nenhuma. Elas são as mesmas, eu garanto a vocês. Elas são as mesmíssimas de centenas de milhares de anos atrás. Tu olha para um ser de luz hoje em dia, tua irmã, tua mãe, qualquer uma delas, tu pode garantir que era assim que os seres de luz da época das cavernas se comportavam. Eu garanto a vocês. Porque desde então elas não largaram o papel de providas e protegidas, de cuidadas e cuidadores de prole, né, de mães. Então é por isso, cara, que elas não mudaram nada. Então o lado espiritual delas vai, obviamente, exprimir esse lado não, né, essa característica. O lado espiritual delas é todo característico da evolução delas. Assim como o do homem é a evolução do autossacrifício, né, da tribo e tudo mais, a da mulher vai ser a da provida, a protegida, a buscadora de recursos, né, a pragmática e mãe. E é por isso que a gente vê, elas são mais inclinadas à coisa mais primitiva, da bruxaria, da goetia, feitiçaria, coisas mais profanas, cartomante, vidente, fazer simpatias, né? O que são simpatias se não feitiços? Lembra daqueles livros não, né? Revistas assim de fofoca que era muito comum até 2014, 2013. Hoje em dia não rola mais, mas aquelas caras, né? Aquela coisa de mulher e tal. E essas revistas aí que vinha com fofoca, vinha com astrologia, não é? Você vê aí, astrologia e simpatia. Cara, eu abri aquelas revistas quando eu era moleque, eu olhava assim, simpatia para o homem parar de beber. Aí tipo, tu pega um coco, tá? Um coco verde, dá água de coco para o homem, pega a cachaça dele, né? A bebida que ele mais gosta, põe dentro do coco e planta embaixo do coqueiro que, assim, 7 dias ele para de beber.
Cara, me diz se isso não é feitiço. Feitiço é justamente controlar as atitudes de uma pessoa através de práticas místicas. Isso é feitiço. E tava no fundo de tudo quanto é revista aí que vendia em qualquer banca. E só mulher fazia isso. Elas são mais ligadas a isso. A feitiçaria por quê? Porque elas são pragmáticas e elas querem controlar as outras pessoas, tá? Elas querem provisão, elas querem proteção. E toda a espiritualidade feminina vai ser sempre isso. Goetia, pega Goetia. Goetia não é a prática de falar e conversar com animais, não é a prática de controlar animais, que a gente via muito nas princesas da Disney, né? Tipo a Branca de Neve, ela ali cantando e os animais chegavam perto e tal. É isso que elas querem controlar as outras pessoas. E é por isso que a gente vê também na política.